Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essas lindas canções, cânticos, ó Pai, de louvores que nós cantamos nessa manhã. Obrigado pelo tempo que nós tivemos na ceia, tempo onde nós trouxemos à nossa memória o que Jesus fez na cruz por nós, consumando a obra. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, nós pedimos uma unção especial nesse momento. Unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém. Salmos 44, versículo 24, está escrito: Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e opressão? Diz o salmista. Em Salmos 89, versículo 14, o salmista diz o seguinte. Salmos 89, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Interessante para nós hoje nessa manhã pensarmos um pouco sobre esses versículos, especialmente, o salmista diz em Salmos 44: por que escondes de mim, ó Senhor, a tua face? Por que escondes? Muitas vezes nós nos identificamos com o salmista em nossas vidas. E tem um versículo, eu estava procurando aqui agora e pensei nesse versículo, que fala sobre: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Eu acho que está aqui em Salmos 89 também, em algum lugar. Mas muitas vezes em nossas vidas nós passamos por momentos, situações onde parece que o Senhor afastou de nós a tua face. O salmista fala: por que, Senhor, aconteceu isso? Por que, Senhor, estou andando na escuridão, em trevas? Muitas vezes nós temos momentos, situações que nós passamos como o salmista, momentos de dificuldades, momentos onde muitas interrogações surgem em nossas emoções, em nossas vidas, e nós aparentemente estamos andando na escuridão, no momento, sem ver o que está à frente, e sem perceber a presença de Deus em momentos tão difíceis que passamos. Mas o fato é que Deus está presente. Mesmo que não estejamos entendendo todas as coisas que estão acontecendo conosco, no momento, sabe, Deus faz maravilhas em momentos de trevas, em momentos de escuridão, em momentos, sabe, que nós pensamos que Ele afastou de nós. E tudo tem um propósito, um plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria que nós pensássemos nisso nessa manhã. Por exemplo, em Salmos 42, o salmista fala o seguinte: ele estava passando por uma situação assim, ele estava passando por uma situação que ele não estava entendendo o porquê. Ele estava passando por uma situação, momentos difíceis. Esse salmista aqui em 42, ele era o responsável para guiar o povo de Deus, em procissão à casa de Deus. E ele estava tendo esse impedimento, e ele fala no versículo 1 e 2: como suspira a coça
pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando irei e me verei perante a face de Deus? No versículo 5 e 6, o salmista fala: porque está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. No versículo 11 e 12, o salmista continua falando: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Às vezes Deus permite momentos de escuridão em nossa vida. Às vezes Deus permite que passamos por momentos onde nós não estamos entendendo nada que está acontecendo. Mas sabe, estes são os momentos que Deus usa para que nós possamos aproximar mais e mais dEle, para que nós possamos ter mais intimidade com Ele. E quando nós aproximamos de Deus em momentos de abatimento, em momento de dor, em momento, sabe, onde nós estamos sofrendo, nós aproximamos de Deus, nós vamos encontrar o nosso Deus, nós vamos contemplar a face de Deus em nossas vidas do dia a dia. O salmista diz: ó minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E um dia, muito em breve, nós todos vamos estar na presença de Deus, juntos. E vai ser uma alegria imensurável, porque nós vamos poder contemplar a face do nosso Deus, aquele que é 3 vezes santo, santo, santo. Nós vamos poder rever os amigos, os parentes que foram antes. Vamos poder abraçá-los e cantar um hino de louvor ao nosso Deus. É algo maravilhoso. É isso que, sabe, revela a palavra de Deus e consola os nossos corações. E nos faz mover em tempos difíceis, de fé em fé. Sabe, abre sua Bíblia comigo em Salmos 84. Salmos 84, o salmista diz o seguinte: Salmos 84, versículos 5 a 7, está escrito: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobrem a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Oh, amados, vale árido é um campo de batalha, onde acontecem as batalhas. Sabe, muitas vezes nós passamos por momentos de escuridão, onde as batalhas são travadas no nosso íntimo. As batalhas são travadas nas situações e circunstâncias que nós não entendemos e nos perturbamos no nosso íntimo, como o salmista diz: por que perturbas dentro de mim? Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. E às vezes estamos nesses vales áridos, um deserto das nossas vidas, situações que revelam que estamos passando por um deserto. Mas sabe, o deserto para nós é lugar de bênção,
é lugar de corrermos para Deus, é lugar que nós vamos caminhando, mesmo não entendendo, de força em força, porque Deus nos faz fortes, mesmo sendo fracos. E vamos contemplar a presença de Deus. Desertos em nossas vidas também são momentos de aproximarmos mais e mais de Deus e ter mais intimidade com Deus. Olha, que coisa fantástica para nossas vidas nesta manhã, amados. Nos desertos, Deus jamais nos abandonará. Ele jamais nos deixará sozinhos. Ele está conosco. Sua presença está conosco. Moisés, em Números, quando estava partindo no deserto, ele falou: ó Deus, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair do lugar de onde nós estamos. E Deus disse: a minha presença irá convosco, a minha graça irá convosco. Aí o povo se moveu no deserto. E nós, muitas vezes, passamos um momento de deserto em nossas vidas. E Deus pode, Ele vai conosco, a sua presença está conosco, a sua graça está conosco. E isso nos move, e isso faz nos mover, andar de fé em fé, de força em força, indo em direção, né, ao que Deus tem prometido para nós, mantendo o nosso foco no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, não abrindo mão das convicções que Deus tem nos dado por meio da sua palavra. E um dia, muito em breve, veremos Ele face a face. Por que escondes de mim, Senhor, a tua face? O salmista perguntou. Em 1 Reis, capítulo 8, Salomão diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 8, Salomão falou, versículo 12, Reis 8, versículo 12. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Salomão já diz que Deus habita nas escuridões, em trevas intensas, escuras. Deus habita mesmo que não estejamos vendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós podemos continuar caminhando de força em força. No deserto que Deus tem colocado é lugar de bênção, é um lugar onde nós encontramos Deus, dia a dia, um dia após outro dia. Em Salmos 90, olha lá comigo, Salmos 90, Salmos capítulo 90, o salmista diz o seguinte, versículos 13, está escrito, em diante, a partir do versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos adversidades. Ó amados, precisamos aprender a contar os nossos dias. Um dia após outro dia. Cada dia é o dia que Deus fez para que possamos viver em intimidade com Ele. Muitas coisas acontecerão em nossas vidas que nós não entendemos e vamos entender. Mas o fato é que nós podemos esperar no nosso Deus, sabendo que Ele está no trono e todas as circunstâncias Ele as usa para que possamos ter uma intimidade com Ele. Para que possamos procurar a tua face, para que possamos ter, comunhão com Ele.
E sabe, que momento tão oportuno para nós hoje de manhã estarmos aqui contemplando a graça de Deus. Olha, sejamos sábios em contar os nossos dias. Em Ezequiel capítulo 3, abra comigo Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Aqui Ezequiel, o povo de Israel sofria porque estava sendo levado cativo. Mas Deus aparece para Ezequiel e fala o seguinte, versículo 22 e 23. A mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Olha, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, falou, levanta-te e vai para o vale. Para o vale, o lugar das batalhas, o lugar árido, o lugar seco. Vai para o vale. E ele foi, e ele encontrou a glória de Deus no vale. E nós podemos encontrar a glória de Deus nos caminhos que estamos passando hoje, as situações que estamos vivendo hoje e agora, mesmo que estejamos abatidos, mesmo que estejamos, como o salmista diz, por que está abatido a minha? Por que te perturbas? Mesmo que estejamos sendo perturbados no íntimo, podemos voltar nossos olhos para o nosso Deus que está no trono e encontrarmos a glória do Senhor no momento, nos desertos das nossas vidas, e no momento das escuridões que passamos em lugares áridos, podemos encontrar a presença de Deus, a glória de Deus, o suporte de Deus, o consolo de Deus, as graças de Deus, as misericórdias, o perdão de Deus, o amor incondicional de Deus. Pensa nisso, amados. Jesus disse em Mateus 28, 20, eu estarei com você até o fim. Até o fim eu vou estar contigo, diz o Senhor Jesus. Sabe, amados, tem um amigo do pastor Stevens, essa foi uma história contada há uns anos atrás, chamado Ralph. E ele era um cantor famoso nos Estados Unidos. Ele cantava em diversas igrejas. E ele tinha uma família linda. Eu não sei se ele já partiu. E ele passou por um momento de escuridão na sua vida. Ele foi ficando cego, cada dia vez mais cego, até não ver mais nada. Completamente cego. E ele questionou Deus por isso. Por que Deus? Ele teve um aconselhado com o pastor Stevens e falou para o pastor Stevens que ele tinha questionado Deus por que ele tinha ficado cego, por que ele não podia ver mais os seus filhos que tanto amava. E simplesmente, naquela situação de escuridão, ele caminhou de pé em pé e encontrou a glória de Deus na escuridão. Porque através do problema que ele passou, milhares de pessoas foram alcançadas no mundo inteiro pelo testemunho deste homem. Nós podemos encontrar a glória de Deus na escuridão, nas trevas profundas, trevas, como diz Salomão. Qual foi a palavra que ele usou? Trevas escuras, extensas, não foi? Espessas, densas. Você não consegue ver nada. Podemos encontrar a glória de Deus. O porquê Deus tem um propósito para cada situação na nossa vida. E o propósito é que Ele seja glorificado. Que nós possamos contemplar Sua face. Em Salmos 23, abre lá comigo, Salmos 23. Eu tenho pedido já uns
pedimos atrás, Elane, para que nós pudéssemos cantar esses salmos. E ela, eu acho que ela esqueceu, estou lembrando de novo, viu, Elane? Salmos 23. Tem uns 2 domingos atrás eu falei, Elane, vamos cantar? Vocês lembram? Eu falei com ela? Ok. Salmos 23. Que está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em vale, em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Aqui, o vale de novo. O vale de novo. Porque lá no vale, Ezequiel encontrou a glória de Deus. No vale das nossas vidas, nós encontramos a glória de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque nós estamos seguros na mão daquele que é fiel, aquele que tem guardado o nosso depósito, a nossa fé, aquele que não abre mão das nossas vidas, aquele que nos ama como nós somos e como nós estamos, aquele que é 3 vezes santo, 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 o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, e Ele nos ama hoje de manhã, como nós somos e como nós estamos, mesmo que estejamos abatidos, mesmo que estejamos nos perturbando no nosso íntimo, algo nos perturbando, podemos voltar nossos olhos para Ele, na esperança que Ele vai à frente de cada detalhe das nossas vidas, nos desertos, nos vales, nós vamos encontrar a glória de Deus. Pensa nisso, amados. Pensa nisso nessa manhã. Deus tem um propósito para cada situação. Em Salmos 139, olha comigo. Salmos 139. Olha aqui. Versículos lindos para nós nessa manhã. Versículo 11, 12 e 16 a 18. Esse versículo 11 a 12 escrito: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Versículo 16 a 18. Os teus olhos, ó Deus, me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Cada dia da nossa vida foi determinado por Deus. Por isso precisamos aprender a contar os nossos dias, ter mais intimidade com Deus, procurar a face de Deus. Tudo Deus fez, antes mesmo de nós, nascermos. Deus já tinha tudo bem feito. Ele nos fez perfeitos perante dele. Ele nos fez com um propósito eterno. Este é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Em Jeremias capítulo 29, Jeremias fala o seguinte, Jeremias 29, versículo 11, 12, 29, versículo 12 a 14. Jeremias 29, versículo 12 a 14. Então me invocareis, passareis a orar-me, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós,
diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha, Deus disse, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei quando clamar. E buscar-me-eis e me achareis. Ó Deus, não esconde de mim a tua face. E se isso acontece, é para que eu possa ter mais e mais intimidade contigo. Vou buscar o Senhor de todo o coração. E sabe o que vai acontecer? Está escrito aqui: sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Onde quer que você esteja, Deus está presente. Deus está conosco. E nas trevas, Ele pode fazer maravilhas nas trevas. Por causa do nosso testemunho, de manter nossos olhos fixos nele. Ele muda a nossa sorte. Amados, que possamos, durante essa semana, pensar, oh Deus. E mesmo que não estejamos entendendo os porquês, Deus sabe os porquês. E Ele quer que você me encontre nessas situações das quais você não compreende. Ele quer que você encontre a sua glória. Porque Ele está presente. E Ele cuida de cada um de nós. Vamos em frente. De força em força. Como o salmista diz em Salmos 84. De força em força. De fé em fé. Não deixando de estar juntos, não deixando de congregar, não deixando de buscar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de cantar louvores ao nosso Deus, não deixando o tempo passar sem ter uma comunhão íntima com Deus. E você verá, e nós veremos que o nosso Deus não falha. Jamais. E o nosso trabalho no Senhor nunca, jamais será em vão. Porque Ele está nos direcionando dentro da sua vontade. Descanse no Senhor. Faça como o salmista, que estava abatido, se perturbando muito. Lembrou? Porém eu vou esperar no Deus, meu Deus, porque ainda o louvarei. Porque ainda o louvarei. Amém? Curvando nossa cabeça e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque podemos contar com a sua presença nesse dia, Senhor. Em todo o tempo, em qualquer lugar. E nós queremos buscar a tua face, Senhor. Queremos buscar a sua presença. Queremos estar, ó Pai, conectados, ó Pai, diretamente à sua graça, que é melhor do que a nossa própria vida. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente. Obrigado, porque nós podemos nessa manhã cultuar o nosso Deus. E mais uma vez, ó Pai, eu te peço consolo pela família da dona Aparecida, a Lucimara, a Janine, a Hebe, o Miguel, o Senhor Sebastião. O Senhor visita ele nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. E traz um consolo bem especial para essa família que nós amamos. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque podemos invocar o nosso Deus. Protege-nos na volta para casa. E nos dê uma semana abençoada. Ó Pai, que o Senhor possa levantar sobre nós o seu rosto, a tua paz, e nos dê paz, e a segurança e a tranquilidade da sua presença. E assim podemos mover de fé em fé, de força em força, sabendo que o Senhor vai adiante de nós, abrindo os caminhos, abrindo as portas que estão fechadas. E que podemos, ó Pai, contemplar a sua face nessa semana.
Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém.